Fala cafezeiro, tô eu aqui para um vídeo que foi muito pedido aqui no canal, que é entender a natureza de preparo de cada método e qual é o potencial que o método traz para o sabor do café. Ou seja, tem métodos que realçam a acidez, tem métodos que realçam o corpo, a doçura, e hoje nesse vídeo a gente vai dar o start aí na comparação de alguns métodos, em que sabor ou que característica esse método traz clareza. Bora para a vinheta e já conto para vocês como vai ser essa dinâmica. Bom, então como vai funcionar essa dinâmica? Para que a gente faça uma comparação fiel, sem ter nenhum tipo de modificação ou indução na hora de a gente avaliar aqui, a gente vai fixar algumas variáveis. A primeira variável que a gente vai fixar vai ser a proporção. Então, em todas as preparações, a gente vai usar a proporção de 11:1. Obviamente, dependendo do tamanho do método, vai oscilar um pouco quantas gramas de café a gente vai usar, mas seguindo a proporção sempre de 11:1. Ou seja, um exemplo aqui só para a gente resgatar a questão da proporção. 20 gramas de café, 220 gramas de água. E aí está dentro da proporção de 11:1. Para você que ainda não entende muito sobre essa linguagem dos baristas aqui, que é o 10:1, 11:1, a gente já fez um vídeo dedicado à proporção e eu vou deixar aqui no card para que você possa consultar e entender um pouco mais sobre essa linguagem comum hoje entre os baristas. A segunda variável que a gente vai fixar é a temperatura da água. Então todos os cafés vão ser preparados a 92 graus. E assim a gente vai ter também essa igualdade na hora de experimentar o café. E lembrando que a água também é a mesma para todos os cafés. Bom, você deve estar perguntando por que tantas variáveis assim, porque tudo isso pode interferir no sabor da sua xícara. Então a gente já fez também um vídeo aqui no canal falando sobre a qualidade da água, que ficou super legal. Eu recomendo que você vá até lá para que você entenda a interferência da água no preparo do seu café. E obviamente, para que a gente possa comparar os métodos, a gente precisa fixar o café. E a gente elegeu o blend, que é uma mistura que a gente tem aqui de 2 bourbons, um amarelo e um vermelho, que na criação desse blend a busca foi pelo equilíbrio. Então ele é um café equilibrado em corpo, doçura, acidez, o retrogosto, e ele tem as características bem adocicadas, lembrando caramelo, baunilha, uma nota cítrica não muito alta, e como ele é equilibrado, eu acredito que conforme a gente for preparando ele em métodos diferentes, ele vai destacar ou um pouco mais a acidez, ou um pouco mais o corpo, mais a doçura, trazer algum amargorzinho, e sabendo o que cada método traz de diferencial, depois fica até mais fácil de tomar algumas decisões, como por exemplo, se você está com um café mais ácido na mão, qual seria o método que vai destacar a acidez? Então assim a gente começa a entender o porquê existe tanto método de preparo e qual é a finalidade técnica, né? Como esse método foi pensado e o que ele destaca no sabor. Então aqui eu vou passar para vocês, a única coisa que vai mudar é a moagem, porque aí realmente cada método precisa de uma moagem específica devido à sua funcionalidade. E para democratizar esse momento da moagem, eu vou usar o moedor mais popular talvez hoje no mercado de café especial, que é o Time More modelo C2. Então aqui vai ser a nossa referência de moagem, mas obviamente trago para vocês algumas dicas caso você não tenha esse moedor disponível. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é uma forma de ter clareza de quais são os sabores desse café antes de começar a preparação dos métodos. Então eu vou preparar esse café de uma forma mais técnica, que seria o cupping, que é a forma que a gente avalia o café no laboratório de degustação, para que a gente possa conhecer melhor o café que vai ser utilizado, e sucessivamente a gente vai seguir aqui com alguns métodos. E vale ressaltar que aqui a gente vai tirar todo e qualquer tipo de interferência que possa induzir o sabor. Então a gente vai também usar a mesma xícara para fazer a degustação de todos os métodos que vão ser preparados, pois afinal o formato da xícara, a cor da xícara também pode induzir você a sentir um sabor diferente. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo e fala que esse cara tá falando, é tanta maluquice para fazer um café assim, é porque a gente também já fez alguns
vídeos aqui para o canal falando sobre o formato das xícaras e a cor, o impacto de cor que pode gerar no sensorial. Para que você não fique perdido em tudo isso que eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos esses links dos vídeos que eu citei, para que você possa se inteirar dos assuntos e entender a finalidade desse vídeo aqui, seguindo aí o pedido dos nossos perseguidores aqui do canal. Aproveitando esse vídeo, vou mostrar para vocês um equipamento que chegou diferente aqui para mim, para armazenamento do café. Olha aí, ó, tendência no mercado de armazenamento, os potinhos com sucção, que fazem um vácuo interno ali no interior da embalagem, ó. Então, vou só mostrar para vocês como funciona. Eu tenho usado aqui no meu dia a dia e tem funcionado bem, ó. E vai facilitar a nossa operação aqui também. Então ele tem um sistema de vedação bem legal aqui, e aqui no interior, né, tem um sisteminha que vai fazer o vácuo. Então aqui, ó, tem um botãozinho que a gente liga e aí ele vai tirando o ar do recipiente e provoca uma atmosfera ali através do vácuo. Aqui tem um pininho, como vocês podem ver, o pininho abaixa, sinal que o ar está saindo de lá de dentro. Ele desligou, sinal que já tirou o máximo possível do ar lá do interior. Então é uma tendência aí no mercado de embalagens, né, para que a gente possa preservar com mais eficiência os nossos cafés dentro do lar. E aí a única observação é que, como esse daqui ele é transparente, é ideal colocar num lugar longe de luminosidade. Mas eu tenho testado ele aqui no meu dia a dia e realmente ele segura bem o frescor do café. Tem uma outra característica: a partir do momento que ele está ativado, é natural que se o café estiver muito fresco, ele vai soltar um pouquinho de dióxido de carbono e vai criar uma pressão invertida ali. Ele sentiu que a pressão interior do pote foi mudada, ele liga automaticamente de novo e volta para a posição. No centro tem um botão, o qual você retira essa pressão, esse vácuo. E aí o pininho volta para a posição natural e você consegue abrir o pote tranquilamente. Para você que achou legal e quer um potinho desse aí para você guardar o seu café, esse potinho é da empresa Out-In. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao site deles, e se você utilizar o meu cupom de desconto, você vai conseguir um descontinho lá na plataforma deles para que você possa ter esse equipamento. Bom, então para a gente fazer um balizamento de sabor aqui, a primeira preparação vai ser então o cupping, a degustação técnica. Então para isso a gente vai usar o equivalente aqui a 10 gramas de café nessa xícara, que é muito comum hoje nos laboratórios de degustação, que é uma xícara da Nadir Figueiredo, facilmente encontrada aí na internet. E ela tem o equivalente aí a 160 ml líquida, tá? Então coloca aí por volta de 10 gramas. E a moagem para preparação de cupping, ela tem que ser um pouquinho mais grossa do que o convencional. Eu diria que é um ponto acima ao açúcar cristal. Então é o clique 22 do Time More. E aí eu acredito que você vai ter um bom resultado aí, inclusive para você viver a experiência da degustação aí na sua casa, ou aí na cafeteria que você trabalha, enfim. Quando a gente vai fazer a degustação técnica de um café, é necessário jogar água então sobre o pó, e aí ele vai ficar em infusão durante 4 minutos. Então para isso eu vou usar o suporte do timer da minha balança aqui. A partir do momento que a água tocou no café, é necessário marcar esse tempo de infusão. Coloca até a borda da xícara e agora é esperar dar 4 minutos de infusão. 4 minutos, agora a gente vai fazer um processo aqui que é a quebra da crosta da superfície da xícara de cupping com uma colher de degustação. Feito isso, a gente tira essa crema da superfície, que basicamente são óleos do café juntamente ao dióxido de carbono que é formado na torra. E isso no cupping pode trazer alguma adstringência de sabor, e vocês vão ver que na maioria dos métodos essa
espuminha ela é retida ou pelo filtro ou pelo sistema do método. É raro o método que essa espuminha vai parar na nossa xícara, mas obviamente existem alguns. Feito isso, a gente precisa agora deixar o líquido chegar numa temperatura aceitável ao paladar. Que nesse caso aqui, como a água entrou a 92 graus, eu acredito que próximo ali de uns 10 minutos, né, seguindo os 4 que já aconteceu a infusão. Quando chegar nos 10 minutos, acho que já vai estar aceitável para a gente começar a degustação. Temperatura ideal de serviço é por volta de 65, 70 graus. Isso é o que a gente recomenda, inclusive, nas cafeterias. Sendo assim, vamos esperar um pouquinho e a gente já começa a avaliação aqui. Bom, então com o auxílio de uma colher de degustação, pega a superfície do líquido aqui, leva até a boca e vai fazer uma aspersão. Para você que não tem prática, toma cuidado que nesse momento você pode engasgar. Sente o gosto. Eu, como não tomei café ainda, eu peguei o copo para cuspir, gente. Mas não sei se eu vou cuspir não, o café tá bom, viu? Ah, bom. Então, dessa forma, o degustador começa a ter mais clareza do sensorial, das características do café. Então, essa vai ser a nossa baliza para que a gente faça os outros métodos. No cupping, a gente entende que a gente tem pouca interferência, né, da preparação, do barista. Então, sendo assim, é uma forma realmente de você entender o que o café tem de diferencial no sabor e nas características. Aqui a gente pode perceber que, de fato, é um café bem equilibrado. O corpo, a doçura, a acidez, nada sobressai. E, obviamente, tem um amargorzinho no final natural desse café, mas que vai mais para um lado de um chocolate meio amargo, de um caramelo tostado. A acidez já lembra um toque cítrico, né? Se eu pudesse comparar com alguma coisa, alguma nota relacionada a uma laranja mais madura, algo nesse sentido. E ele tem também características principais como a do caramelo e uma nota de chocolate, eu diria que vai até mais para um lado assim de um chocolate mais cremoso e tons de baunilha, uma doçura bem presente. Como a ideia aqui é trazer uma visão depois de certa forma de intensidade para essas características, a gente vai desenvolver aqui uma pontuação exclusiva para a nossa análise dos métodos aqui. Eu diria que corpo, doçura e acidez estão bem equilibrados. Então, ou seja, a gente vai trabalhar no mínimo nota 1, máximo nota 5. Para tudo aí! Bom, então aqui, como é a avaliação técnica da amostra, e aqui a gente criou uma metodologia específica para que a gente possa avaliar o método e não o café. Porque o café a gente já sabe que tem a qualidade, que ele já tem as características naturais dele, que são asseguradas por nós aqui na Unic. Então, cada método vai oscilar. A acidez talvez mais alta, o corpo mais baixo. Ou seja, no cupping aqui, aí eu percebi um equilíbrio. Então, o equilíbrio na nossa metodologia aqui da avaliação dos métodos seria 2,5 para o corpo, doçura, acidez. E vamos ver como é que está o retrogosto. O retrogosto desse café ele é bem presente, né? Então, no retrogosto, para mim aqui, você pode colocar aí na tabela 3. É um pouquinho mais intenso o retrogosto. E, obviamente, esse café tem um amargorzinho, mas é um amargor baixo. Eu diria que é um amargor ali 1, na pontuação 1. Então, aqui a gente tem uma visão, eu diria, do método de preparo do cupping. E agora, com base nesse método, a gente vai fazer a comparação do sensorial dos demais e qual vai ser o impacto dela na intensidade dessas principais características do café. E para começar essa brincadeira, não podia ser outro método, a gente vai fazer com o nosso famoso Melita, que todo mundo tem em casa. E tem gente que critica que às vezes por ser Melita, o método, não consegue fazer um bom café. Então aqui a gente já vai aproveitar e matar 2 coelhos com uma cajadada só, mostrar para você que é possível fazer café no Melita com qualidade. Bora lá. Então a dica básica, dobrar o filtro de papel para encaixar bem aí no seu método, uma dobra para um lado, outra para o outro, encaixa aí.
E bora seguir com o preparo. Escalda o filtro de papel e vamos pesar o café aqui. 20 gramas de café, nesse caso a gente vai usar o clique 18 do Time More, ou seja, aí sim está bem próximo de um açúcar cristal. Para facilitar nossas receitas de comparação, principalmente nos métodos de preparo de filtro, que vão entrar água em cima, sair embaixo, que a gente intitula como percolação, a gente vai trabalhar a seguinte receita. Primeira água para pré-infusão, cobre todo o café e a gente vai parar por volta de 30 segundos, que seria o tempo de pré-infusão meio que padrão aí no universo dos baristas. Lembrando que aqui a gente está usando então a proporção de 11:1. Nesse caso aqui, 20 gramas de café, 220 gramas de água. A gente pensou numa receita que seria boa para uma única pessoa tomar, por volta aí de 200 ml líquido no final. 30 segundos. Joga no centro, quebra o bloom e agora a gente vai manter um fluxo contínuo até totalizar ali na balança o 220 gramas que a gente necessita. Então assim eu acho que vai ficar mais fácil para que vocês entendam aí a natureza de cada método. Chegou no total, só esperar filtrar. Minutos e 35 foi o total da receita. Bom, então para não gerar interferência na avaliação dos filtrados, a gente vai usar sempre a mesma xícara. Escolhi aqui uma xícara branca, que talvez seja o mais convencional para que você tenha em casa, né? Uma porcelana branca aí. E não gerar um impacto visual de cor e mudar a minha percepção em função disso. Bom, aqui nessa receita o café já ficou bem mais intenso, a acidez deu um salto, né? Aumentou um pouco a acidez, a nota de chocolate, um amargorzinho também veio com um poder maior, eu diria assim, né? Então você sente um pouco mais no retrogosto, principalmente a característica do amargor, mas temos um destaque, principalmente para a nota cítrica que esse café tem, e o corpo, a textura diminuiu. Então a gente já não sente mais aquela cremosidade que o café tinha. Então esse método, eu diria que dentro dessa receita, ele trouxe um destaque maior para o retrogosto, trazendo notas mais características de chocolate meio amargo e um toque mais cítrico, já elevando, eu diria, a laranja para um tipo de tangerina, algo nesse sentido. E uma diminuição de corpo. Então vamos lá, vamos tabelar essas características aí. Então eu diria que essa acidez já foi lá para casa dos 3,5, né? Uma acidez um pouquinho mais pronunciada. Um corpo que equivale aí mais ou menos ao 2. A doçura tá bem presente, né? Um café ainda que preserva a doçura, porém, levando em consideração que o retrogosto veio com um amargorzinho maior, eu diria que a doçura virou ali a casa de 2. O retrogosto já trouxe uma característica mais intensa, então eu diria que o retrogosto aqui já está lá na casa dos 3,5. E o amargor, que nesse caso aparentou um pouquinho mais, mas eu diria que ainda não é um amargor vilão. Isso é importante, gente, vocês entenderem que o amargor tem qualidade. Então ele tá me lembrando um chocolate meio amargo, que muita gente gosta de chocolate meio amargo, porém tá mais intenso. Então em comparação à nossa referência, eu diria que o amargor aqui ele já tá ali em 1,5. Bom, agora vamos lá então, segundo método clássico V60. E aqui, para a gente ter uma comparação fiel do V60 com o Melita, eu nem vou mexer na moagem. Então a gente vai preservar a mesma moagem do Melita para que a gente possa ter uma comparação fiel entre os dois. Lembrando que nesse caso vai ser possível usar a mesma moagem.
Em alguns outros métodos, a gente vai ter que interferir na moagem em função da funcionalidade do equipamento. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Primeira água do centro para as laterais, cobriu. Vamos parar por 30 segundos. Centro, quebra o bloom. Fluxo contínuo, lento, fazendo a movimentação sentido horário. E aí a gente vai chegar até os 220, que é o que a gente necessita nessa receita, e deixar filtrar naturalmente. Então aqui em relação ao Melita, a gente já percebeu um diferencial aí no tempo de extração, agora vamos ver no sabor. Nesse caso a gente já teve uma extração bem mais doce. A doçura é um destaque aqui, o amargor reduziu muito, deu um toque mais ácido. Eu diria que essa doçura trouxe algumas características que não tinha sentido ainda nesse café. Uma coisa de um caramelo tostado, um açúcar demerara, um açúcar mais escuro. Acidez mais viva, um pouco mais alta, né? Eu diria que aquela laranja, ela tá tomando um caminho de uma tangerina um pouquinho mais cítrica. O corpo não tá tão cremoso, mas agora a gente já sente uma certa textura, um corpo mais sedoso, ele já existe aqui nessa receita. E o amargor, gente, reduziu consideravelmente, em relação principalmente ao Melita. Então aqui a gente já vê um café, um amargor bem mais baixo. Eu diria que agora o caramelo é o destaque e o amargor tá mais ali na casa desse caramelo tostado, algo mais agradável ao paladar. Então o V60 realmente, se a gente pudesse dizer, eu diria que ele traz esse destaque para acidez, e reduzindo o amargor e trazendo um corpo um pouquinho mais sedoso, para no caso desse café. Então eu diria que a acidez nesse caso aqui, ela já deu um destaque maior. Eu diria que já é uma acidez ali na casa de uns 4,5. Então o corpo aqui, eu diria que ele está presente, porém ele não está tão cremoso quanto a nossa referência, mas ele está um pouquinho mais alto do que a nossa extração do Melita. Então eu diria que está ali, vamos usar um quebradinho ali, né? Então 2.2, 2.3. Bom, nesse caso a doçura é um destaque. Eu diria que aqui a doçura já está ali na casa dos 3,5. O retrogosto desse café tá bem agradável, doce, né? Mas eu diria que ele é um pouco mais breve, em função do amargor do Melita tá um pouco mais presente, ele alongou o retrogosto. Então aqui o retrogosto fica aí na casa de 3. Agora, o amargor, eu diria que ele foi bem reduzido aqui na nossa receita. Então eu também coloco o mesmo amargor da referência, um amargor bem baixo, 1. Bom, agora o próximo método vai ser a prensa francesa, que já aí muda toda a história, é um método de preparo que usa a infusão, e vamos ver como é que o café vai reagir nele. Nesse caso a gente vai usar o clique 30 do nosso moedor Time Mark, uma moagem bem mais grossa, equivalente ali a um ovo maltine, uma canjiquinha, ou algo que fica bem visual, que está praticamente quebrado os grãos. Vamos seguir a receita mais utilizada nas cafeterias para que a gente possa ter uma referência. Seguindo a mesma proporção das demais receitas, só para relembrar. Vamos colocar a água até a totalidade. E vamos esperar por volta de 1 minuto, dar uma mexida, em seguida a gente tampa a prensa francesa.
E aí ela fica em infusão durante 4 minutos. Tempo semelhante e uma técnica parecida com o cupping. E vamos ver como é que o café vai se pronunciar aqui na xícara. Bom, então aqui a gente tem características semelhantes à nossa referência, porém, essas características mudaram um pouquinho em função da funcionalidade do método, por esse movimento do êmbolo, então a gente acaba tendo alguns destaques mínimos, mas temos. No caso da acidez, ela trouxe um toquezinho a mais do que o cupping. Então aqui eu diria que a acidez está ali na casa de 2,75, uma coisa pequena, mas é notável que a acidez está um pouquinho mais pronunciada. O corpo eu diria que está muito semelhante, então vamos preservar aí no 2,5, um corpo mais cremoso. A doçura também é semelhante, então a gente mantém a doçura aí nos 2,5. Agora, o amargor eu diria que a gente pode acrescentar alguns décimos no amargor da prensa. Por quê? Em função da funcionalidade e a forma que é servido, acaba que ali na nossa xícara é comum a gente ver algumas fagulhinhas de café, algum tipo de resíduo. E isso no paladar traz uma sensação de um amargor diferenciado. Então tem uma nota de chocolate meio amargo um pouquinho mais presente do que lá na xícara de cupping. Vamos trabalhar um quebradinho aí só para falar que tá um pouquinho mais amargo. 1,3, mais ou menos por aí. E o retrogosto é um retrogosto prazeroso, mas eu particularmente, quando eu tomo prensa francesa, uma das coisas que me incomoda é o que a gente chama aí da xícara suja, né? Então essas fagulhinhas de café acabam contaminando um pouco o nosso paladar. Então é um retrogosto que traz uma nota mais do chocolate, mas tá prazeroso, mas é um retrogosto presente. Então eu diria que o retrogosto tá aí na casa dos 2,5. Bom, agora a gente vai fazer um método, eu diria, diferentaço para a gente ver o impacto do sabor que esse método traz para o café, que vai ser a Aeropress. Também tem um sistema de êmbolo, né, de infusão e pressão envolvida aqui no preparo. Lembrando, gente, que todos esses métodos a gente já fez um tutorial exclusivo de cada um deles. Aí na lista de descrição do vídeo eu vou deixar para vocês cada um desses tutoriais para que você possa conhecer melhor cada um desses métodos e as funcionalidades. E algo de muito interessante que tem lá no tutorial específico do método é a história da criação. Então, para você que quer conhecer mais sobre esses métodos, consulta a lista aí na descrição e vai lá que você vai aprender mais sobre a Aeropress. Aqui o assunto é entender o impacto de sabor dela no resultado da xícara. Bora lá. Então, a gente vai fazer ela invertida, que é mantendo ela em pezinho assim, talvez seja a forma mais prática de replicar. Filtro de papel encaixado aqui na tampa. Já vou escaldar o filtro e aproveitar. Já vou escaldar também a Aeropress para facilitar o preparo da receita. Seguimos a mesma proporção, só frisando aí para que a gente possa estar na mesma página. Então aqui a gente vai usar uma margem um pouco mais grossa, não tão grossa igual a da prensa francesa. Nesse caso a gente vai usar o clique 23. E aqui a gente vai fazer uma receitinha também padrão. Colocar água na totalidade para facilitar a sua comparação aí da funcionalidade da Aeropress. – 30 segundinhos ali, ó. Podemos dar uma mexida, homogeneizar bem o café com o líquido.
Encaixa bem o filtro de papel na base da Aeropress para não ocorrer nenhum acidente. Vamos tampar. Tampou, vamos esperar aí por volta de 1 minuto e meio de infusão e depois a gente vai fazer a pressão para a extração acontecer. Bom, aí a recomendação é usar um recipiente, uma jarra mais resistente, para não acontecer nenhum acidente aí no seu preparo da Aeropress. Então a dica é, ó, coloca aqui, já inverte, e aí você faz a pressão para provocar a extração. Tempo total da receita por volta de 2 minutos e meio. E agora vamos avaliar. Totalmente diferente de tudo que a gente fez aqui, galera. Eu particularmente gosto muito desse método em função de uma característica que é comum ele apresentar na extração, que é principalmente a acidez. É um método que traz uma complexidade sensorial assim para os cafés, então vale muito a pena você testar aí. Mas aqui, gente, a acidez ficou bem vibrante. Eu diria que agora trouxe uma acidez que me lembra um limão cravo, que é um limão um pouquinho mais adocicado. Tem uma textura, né, em função da extração utilizar a pressão, a textura do café está presente. Então ainda preservou a cremosidade com acidez alta. Trouxe as notas de caramelo também bem presente para o café. Eu diria que faz um mix aí de uma bala de caramelo com a acidez de um limão, algo bem diferenciado. Exótico, né? Para um café eu diria que tem características mais comuns, então o método acaba provocando essas sensações diferentes. Além disso, também trouxe um retrogosto mais alongado, o café fica presente no paladar por mais tempo, dando destaque principalmente a essa questão da cremosidade e a nota de caramelo desse café que ficou muito presente nessa extração. O amargor, em função dessa complexidade toda que a extração provoca, ele está presente, um amargor do bem, mais voltado para o caramelo tostado, uma pequena nota de chocolate meio amargo. Então, eu diria que é um amargor que agrada. Vamos quantificar essas sensações agora. Então, aqui, gente, eu diria que é uma acidez potente. Eu diria que a acidez da Aeropress aqui bate o máximo, bateu o final da aceleração aí. Então, uma acidez bem alta no 5 e o corpo desse café, ele também tem uma textura bem intensa. Então, mas eu acredito que tem talvez uma forma de extrair mais corpo. Não sei, vamos ver os próximos capítulos e quais métodos vão aparecer aqui. Mas o corpo está bem presente, eu diria que está lá nos 4,5. Bom, é um café que realmente encanta nessas características sensoriais todas e esse mix da acidez com a doçura me agrada muito, lembrando essa bala de caramelo, uma acidez de um limão cravo. Então é um café que tem a doçura presente e também está de certa forma intensa, uma doçura lá 4. E o retrogosto, é um retrogosto agradável, também bem intenso em função da extração, que eu diria que acompanha a doçura, tá ali num retrogosto 4. E o amargor, gente, o amargor obviamente ele tá presente, mas não é um amargor de incômodo, é um amargor confortável, de qualidade, lembrando principalmente notas de caramelo tostado, o chocolate meio amargo. Então eu diria que esse amargor aqui tá mais ou menos ali na casa de 1,5. Bom, então começamos aqui hoje, nesse vídeo, um processo de comparação, para que você possa identificar qual é o método que traz mais acidez, que traz mais corpo, obviamente usando uma referência, que é o cupping,
e o blend, que é o nosso café mais equilibrado. Então é importante você ter ciência disso. A gente escolheu o blend exatamente porque ele dá essas variações maiores na hora da preparação. Então, se você quer fazer os testes comparativos aí, a dica principal é fixar o café que você vai utilizar para comparar os métodos, e assim você vai tendo mais clareza do que o método vai influenciar na sua xícara. E, obviamente, através desse start que a gente deu aqui, a gente vai construir essa tabela para que você possa se orientar por ela. E aí vai ficar mais fácil, às vezes, de tomar a decisão de comprar um método diferente ou mesmo de utilizar o café que você tem em mãos aí no método que vai potencializar as principais características dele. E aí, para que a gente possa deixar essa tabela bem rica em todos os vídeos de métodos de preparo de agora em diante, eu vou fazer essa receita padrão e a gente vai alimentando essa tabela para que ela possa lá na frente se transformar na principal tabela que referencia os métodos de preparo do Brasil. Então, a gente vai começar de agora em diante fazer todos os métodos, mesmo os que a gente já fez, para que a gente possa alimentar essa tabela e ela virar uma referência para você. Bom, e aí? Qual é o método de preparo que você mais gosta e por quê? Deixa para mim nos comentários que eu vou olhar os comentários e quem sabe aparece aí um método de preparo que eu ainda não conheço e a gente pode trazer ele aqui para o canal para fazer uma avaliação do método e depois preencher a tabela para que a gente enriqueça ainda mais essa tabela e facilite a sua tomada de decisão de qual método escolher, para qual café utilizar, enfim. Então a ideia é facilitar o dia a dia de você, cafezeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que virou números. Agora sim você vai conseguir qualificar o seu método de preparo. Até semana que vem, até o próximo vídeo.